Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um podcast, né? Depois de um tempinho, a gente ficou um tempinho aí sem gravar, mas voltamos aqui com a presença do Fabiano. Já queria aproveitar para agradecer, Fabiano, a sua disponibilidade, né, em estar aqui conosco, né? E queria apresentar um pouquinho de você para o pessoal conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem. Obrigado, Natália, pelo convite. Parabéns pelo programa, tá bem legal. Eu sou Fabiano, como você já disse, sou biólogo, sou formado pela PUC e fiz mestrado na geologia da UFOP, doutorado na ecologia da UFMG e trabalhei por 12 anos num centro de pesquisa, um grande laboratório, que era o CETEC, né, de onde, inclusive, formaram todos os órgãos ambientais, vários laboratórios, né, no centro de qualidade do estado. E depois de 12 anos eu resolvi abrir uma empresa de consultoria, que é a Tema Consultoria, né? Então a gente trabalha essencialmente com qualidade de água e lá a gente tem um laboratório com reconhecimento, né, de qualidade 17025 e hoje a gente atua em muitas hidrelétricas, PCHs, mineradoras, né, vários processos de licenciamento e monitoramentos ambientais. Nós nos conhecemos recentemente, né, Fabiano? Mas eu já via bastante falar sobre a Tema nas redes sociais, na Globo, né? Que vocês são chique, né? Que eu sei. Conta um pouquinho mais sobre a Tema. Bom, a Tema surgiu então dessa demanda, né? O CETEC ele foi privatizado, então era um centro de pesquisa do Estado, né? A gente trabalhava em várias frentes e a partir da privatização eu senti que eu tinha uma possibilidade ali, né? De ir para o mercado privado e convidei dois amigos, né? Da graduação, um da época da faculdade ainda, da graduação, e outra colega pesquisadora. A gente fundou a Tema, né, visando especificamente atender as hidrelétricas, que toda a nossa história era voltada para hidrelétricas, né, monitoramento, não sei, para quem não sabe, ao construir uma hidrelétrica, você tem que barrar um rio, né? Então, isso tem alterações profundas ali naquele ecossistema aquático. Então, além dos estudos para fazer esse barramento com segurança, você precisa depois monitorar a qualidade daquela água, garantindo, né, o uso não só para geração de energia, como de todo mundo que está em volta. Então, a nossa vida profissional era sempre voltada para a hidrelétrica, mas após quando a gente formou a Tema, a gente acabou se deparando com os rompimentos de barragem de rejeito, de mineração. Sim. E hoje a gente vieram atua sucessivamente, muito. né? Sim, isso se tornou uma demanda grande. E hoje a gente atende muito também essa área de mineração. E aí foi estendendo o escopo. Foi estendendo o escopo, exatamente. Então a gente já fazia algumas análises, né, individualmente como consultor, e a gente ampliou o nosso laboratório, né, trazendo aí, forçado inclusive por essa grande demanda que o estado de Minas tem hoje, né? Hoje nós temos muitas barragens de rejeito ainda, né? Infelizmente em alguns anos elas vêm rompendo, né? Então a gente descobriu que essas barragens alteadas, montantes, elas rompem depois de alguns anos. Então hoje a gente tem um passivo grande, né? Que é dar um fim a essas barragens e ainda de recuperar esses rios onde foram afetados, né, pelos rompimentos. Então hoje a gente atende não só as hidrelétricas, como de início, né, vários processos de licenciamento, hoje está muito forte também licenciamento de eólicas, de fotovoltaicas, né, mas também as mineradoras. Sim. E a Tema ela já está com quantos anos, Fabiano? A Tema está com 6 anos, é uma empresa recente, né? Mas com pesquisadores muito graduados. Mas muito sólida, né? Já no mercado bem. Sim, hoje são 33 pessoas na Tema, com equipe muito especializada, né? Nós temos vários doutores, mestres, né? A maioria dos profissionais são sêniors, muito especializados, especialmente em hidrobiologia, né? Que são os parâmetros biológicos que a gente avalia na água. Eu acho legal, a gente conversou um pouquinho antes, na reunião que a gente fez,
E você falou comigo assim, Natália, o processo de amostragem ele é um processo muito importante para nós. E nessa atividade, nós temos profissionais conceituados, desenvolvendo a atividade de amostragem, porque ele é muito criterioso, né? Qual que é a importância, Fabiano, para o processo de amostragem, assim, no seu negócio? Assim, de forma em geral, o processo de amostragem, né, até estatisticamente, se você não tem uma amostra significativa, você não tem uma representação da população, né? Mas para o seu negócio, qual que é a importância, assim? Eu costumo dizer que, assim, talvez o diferencial da Tema realmente é que a gente faz todo o processo, né? A maioria dos laboratórios, eles estão com processos de qualidade muito interessantes, muito bons, muito robustos, mas internos. Laboratórios, Ou seja, ensaios, né? E isso, os não ensaios daquela amostra que chegou, né? Mas, por exemplo, para a gente interpretar aquela amostra, a gente precisa amostrar corretamente, né? Então, a gente tem profissionais, o nosso coordenador de campo é um doutor, né? Então, isso você não vai encontrar na maioria das empresas, né? Em geral, são profissionais muito pouco treinados, né? A gente tem relatos aí assustadores, né? De pessoas que não tiveram nem mesmo algum treinamento, são alguns vídeos de YouTube para ele aprender a fazer amostragem num rio, num lago, num reservatório, ou até mesmo dentro de um sistema industrial. Se você não fizer essa coleta corretamente, né? Não adianta você ter um processo laboratorial muito robusto ou muito qualificado, de que você está analisando uma coisa que não é real, né? Não era aquilo que você gostaria de aferir. Porque um é consequência do outro, né? A gente estava até conversando sobre isso, porque isso é um fator realmente crítico, né? Eu pensei assim, gente, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante esse tema, aprofundar mais sobre o processo de amostragem, né? Que é tão pouco falado, né? Eu acho que eu escuto muito pouco falar sobre o processo de amostragem, a importância do processo de amostragem, porque no final das contas, como você disse, né? Não adianta ter um processo robusto dentro do laboratório perfeito, né? Se o processo de amostragem não é tão confiável, né? Então, exato. Então, como eu até estava dizendo anteriormente, o diferencial da gente ser completo no sentido da gente tem bons profissionais capazes, inclusive, de planejar aquele campo, né? Ou seja, onde eu vou mostrar para responder a pergunta que eu tenho. Então, qual é o meu objetivo? Qual é essa pergunta? Feito isso, a gente planeja o campo, né? Faz o plano de amostragem. Vai com um profissional e equipe qualificada, sabendo qual é a pergunta, né? Executa a amostragem e aí a gente vai para o laboratório. Aí sim a gente entra para um processo que precisa também ser robusto. Mas muitas vezes a gente esquece dessa ponta inicial, né? De onde veio essa amostra? Ela foi coletada corretamente? E, por fim, a interpretação daquilo, que também é um diferencial. Porque a maioria das empresas hoje de consultoria, elas emitem o laudo e finalizam o trabalho dela ali. Nós não, nós temos um corpo técnico que interpreta aquilo. Então, o que esse laudo quer dizer? Né? Então, o que eu faço agora com esse resultado? Como eu posso fazer gestão daquele ecossistema ou daquele processo para que a gente tenha melhorias? Né? Então, a gente fechou todo o procedimento. O ciclo inteiro, o ciclo, Desde como um todo. Né? Então, voltando nessa questão da amostragem, é realmente assustador. Parece que, pelo menos boa parte ou muitas das empresas, né, elas realmente não dão valor a esse processo. Né? Então, é quase como se você tivesse que fazer um exame, né, no seu corpo, né? Então, sei lá, eu quero saber como é que está o funcionamento do meu rim, por exemplo, e você amostra isso de maneira inadequada, né? Numa outra parte do rim, ou até mesmo um outro órgão, ou coletando fragmentos de maneira que não são confiáveis para aquela análise, né? A gente viu muito isso também com os testes de Covid, né? Porque tiveram vários testes de Covid dando falso positivo por amostragem, né, o processo ali de amostragem de coleta do swab e tal, de forma incorreta, que invalidaram diversos resultados. E aí você tem um ensaio que é perfeito, né, padrão ouro e tal, e não tem assim uma capacidade técnica ali para execução do processo, da amostragem, da coleta, né? Sim, e aí invalida todo o resultado. Exemplo perfeito. Então, assim, não só como o próprio método, né? Ele tem que estar muito bem
Muito robusto, né? Muito Sim. bem, e ele precisa ser bem executado, Sim. né? Uhum. Porque senão você vai passar o suave ali no nariz, por exemplo, e não vai coletar o vírus, Uhum. né? Uhum. Então você vai ter um falso negativo, quando na verdade o erro foi de amostragem, né? Então isso acontece muito, especialmente na área ambiental, né? Quando a gente não define bem qual é a sua pergunta. Então, por exemplo, se você amostrar numa margem do rio ou na outra, a qualidade da água é completamente Sim. diferente. E não porque o laboratório errou, né? Você pode mandar 2 laboratórios ao mesmo tempo, porque é realmente diferente. Então, enquanto, né, se a gente pensar na morfologia de um rio, ele vem descendo por gravidade. Uhum. Então, numa margem, por exemplo, naqueles meandros, aquelas curvas de rio, numa margem ele está cortando a terra, ele tem muita energia. Ali, se você mostrar, a água vai ter mais oxigenação, ela vai ter menor turbidez, os organismos que Legal. vivem ali são adaptados a águas mais correntes. Se você mostrar do outro lado da margem, onde está sedimentando, ali provavelmente você vai ter menos oxigenação da água, etc. Ou seja, a amostra vai ser completamente divergente se você mandar para 2 laboratórios, mas porque ela foi amostrada em ambientes distintos, Uhum. né? Uhum. Então, o amostrador, a pessoa que vai a campo trazer essa amostra, ele precisa saber qual é a pergunta, o que eu estou querendo avaliar aqui. Tem que ter esse senso crítico também, né? Exato. Onde eu Essa vou amostrar, visão, né? esse Então, conhecimento. isso é fundamental e parece que realmente as empresas negligenciaram essa parte do processo, né? Quase como no futebol aí, na brincadeira, aquele cara que não sabe jogar, a gente manda pro gol. Na empresa parece que manda pro campo, né? Então é aquela pessoa que, né? Então é muito importante a gente se atentar de que se a gente não tiver uma amostra bem coletada, bem executada, e que seja condizente com a sua pergunta, com o seu objetivo, não adianta você ter todo um processo laboratorial robusto que o seu laudo não vai responder de maneira fidedigna o que você quer com aquela amostragem. Sim, eu achei muito legal quando você entrou nesse assunto, Fabiano, porque assim, quando eu tenho a sensação, né, de que essas pessoas, né, como você exemplificou bem aí, que são mandadas para o gol, né, no caso, são mandadas para campo, elas passam por um treinamento super superficial, né, um treinamento assim, um treinamento procedimental, não, óbvio, não generalizando, né, que a gente sabe que cada caso é um caso, mas só que nesse treinamento você treina algumas situações, mas na vida prática, muita coisa acontece, né? Lá no campo mesmo, é ali que você vê o que acontece no dia a dia, a realidade, chove, acontece isso e tal, porque você não está num ambiente controlado, né? Você não está ali dentro de um laboratório, você está num ambiente totalmente adverso, que pode acontecer qualquer coisa, e aí você frisou bem a questão do senso crítico, né? Às vezes lá tá no plano de amostragem, está amostrado determinado ponto, mas você chega lá, às vezes o ponto está numa situação que você não consegue mostrar, e aí você tem que ter essa visão, esse conhecimento, né? Para você falar, olha, aqui não dá para eu mostrar, mas eu vou mostrar aqui mais perto e tal. Exato. Então, às vezes, o que eu vejo que essa capacidade desse senso crítico, ela não é tão fácil assim de ser treinada, né? Você não consegue pegar qualquer pessoa e passar um treinamento, sei lá, de 18 horas, de 20 horas que seja, e treinar esse senso crítico da pessoa tomar certas decisões, assim. Sim. Né? Esse ponto é crucial. Realmente, assim, toda vez que a gente vai a campo, né? E aí o campo nosso, né, da área ambiental, especialmente, são ambientes abertos, né? Porque muitos laboratórios vão a campo dentro de um sistema industrial, que também outra as realidade. variáveis são, né, mais controladas. Mas no ambiente aberto, a gente tem muitas situações adversas, né? Então, às vezes você chega e tem um lançamento de efluente que não tinha antes. Então, o profissional em campo, ele precisa saber tomar a decisão. Né? Então, eu posso continuar essa amostragem aqui, porque isso tem a ver com a minha pergunta, né? Com o meu objetivo de estar aqui, ou não, isso aqui vai influenciar, eu devo agora modificar o meu ponto. Ou outra questão, a minha rede de coleta de plâncton, ela tem um furo, detectei um furo. Isso
atrapalha a minha amostragem? Depende, né? Uhum. Então, é uma Sim. amostra qualitativa, então talvez não, né? Então, realmente, muitas variáveis acontecem em campo. Às vezes o ponto não está acessível naquele momento, né? Porque ou tem desde um atoleiro ou porque está barrado pela defesa civil, porque você não pode chegar naquele ponto, está com floração de cianobactéria, né? Então, são tantas coisas que acontecem em campo, só quem vai a campo, que realmente vê Uhum. que não vai ser muitas vezes não vai ser exatamente como está no plano de Sim. amostragem, Uhum. e que demanda um profissional que seja capaz de tomar a decisão, que não afete o objetivo do seu trabalho, né? Então, são muitas as razões da gente bater nessa tecla de que o profissional de campo ele tem que ser muito bem qualificado. E não só qualificado, como está também ciente de qual é o objetivo daquele trabalho, porque são muitos, né? Uhum. Então, aquele trabalho especificamente, eu estou avaliando o quê, né? Porque dependendo dessa avaliação, eu posso fazer ajustes ou não, né? Uhum. Então, isso Sim. é bem importante que seja incorporado por todas as empresas que realmente querem qualidade. Uhum. Porque querendo ou não, a gente tem um custo agregado a isso, né? Porque se Sem colocar, dúvida. por exemplo, um doutor, uma pessoa, né, com um nível de conhecimento grande, você tem um Uhum, custo, um valor ali agregado ao processo também da amostragem, né? uhum, Que aí, às vezes, aqui é óbvio que a gente não está falando que né, assim, todo o processo perfeito, né, funcionando perfeitamente, e é o que a gente busca, né, no sistema de gestão da uhum. qualidade. Só que às vezes a gente sabe que não é realidade de Sim. de muitos laboratórios, né? E aí, como que vocês conseguiram, dessa forma, manter o processo inteiro de qualidade funcionando, desde lá do processo da amostragem? Porque vocês estão aí no mercado, da mesma forma, porque às vezes eu escuto assim, mas o laboratório é pequeno e Uhum. tal, não tem estrutura. Só que a gente vê que certas coisas são possíveis, sim. Sim, Né? sim. São válidas e são muito importantes, né? Porque igual a gente escuta muito na qualidade, o custo de se ter qualidade é muito alto, mas o custo da falta da qualidade também é muito alto. Sem E isso dúvida. precisa ficar uma coisa assim, bem clara, né? Para que isso não vire mais uma desculpa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não necessariamente tem que ser um profissional doutor, né? Sim, Eu dei um óbvio. exemplo que realmente isso aconteceu Aham. com a gente, porque hoje, como eu disse, em função do rompimento das barragens, o crivo, ele aumentou muito. Então, hoje o Uhum. Ministério Público tem profissionais altamente qualificados em cada um dos temas, né? E a gente tem sessões técnicas mensais, né? Então, a gente precisa ter realmente muita robustez É uma dos dados que a responsabilidade. gente gerou, né, Sim. para que a gente consiga fazer tomada de decisão. Uhum. E de uma situação que também abalou não só o Brasil, né, assim, nem só Minas, Uhum. mais do que o Brasil, um dos maiores distúrbios, os maiores acidentes ambientais do mundo, né? Então, tem uma responsabilidade grande naquilo ali, com um detalhamento técnico também muito específico, né? Então, realmente não seria qualquer profissional que ia conseguir executar as demandas que a gente tem hoje em campo. Então, a gente tem uma equipe realmente muito qualificada e que não necessariamente precisa ser assim para todas, né? Sim. Uhum. Mas que é essencial que aquele profissional tenha essa capacidade de executar uma boa amostragem, né? E também de fazer as tomadas de decisão de acordo com as variáveis, as intempéries que ele encontrar em campo, Uhum. né? Você perguntou em função, como que a gente conseguiu manter esse quadro, né? Uhum. Então, realmente foi em função disso. Então, a partir do Que acabou rompimento, sendo um diferencial acabou também, sendo né? um Que aí. diferencial, sem Aham. dúvida, porque não adiantava só chegar com um laudo, falar, esse laudo não faz sentido, ele está errado. Ou ainda, e Sim. agora, o que eu faço com isso? Ou Uhum. mesmo técnicas que nunca foram aplicadas aqui no Brasil, ou pelo menos de maneira muito incipiente, e que foram demandadas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem que aplicar um termo de referência que o Estado soltou para fazer diagnóstico de todos os rios que estão sob ameaça de um rompimento de barragem.
Então, E o tem IF, alguns, né? IF tem muitos, né? Acho que quase todo, no caso, o estado inteiro. Só na Tema nós fizemos mais de 100 barragens, né? Que é um programa que chama PAI-BM, que é Plano Ambiental de Emergência, de Eu acho que rompimento aqui de em Minas barragem. Gerais, pelo menos todas as barragens são construídas da mesma forma, né? Elas têm a mesma... Tem diferenças, mas aqui o passivo dessas alteadas, a montante, é maior. Aqui a gente tem mais de 500, muitas estão em nível, em risco, né? Então, mas todas elas precisam fazer esse estudo, esse diagnóstico, porque, mais uma vez, igual você falou, ao custo da gente fazer uma coisa errada. Então, como a gente não tinha um bom diagnóstico dos rios que sofreram com o rompimento, você não consegue nem aplicar a multa corretamente. Porque você não sabe o dano que foi causado. Porque você não tinha um baseline, você não tinha um diagnóstico anterior. Sim. Então isso é ruim para todo mundo. É ruim para a empresa, é ruim para nós que vamos agora tentar recuperar aquele rio. Eu vou recuperar baseado em quê? Né? Que eu não sei como era aquele rio antes. Né? Então a gente até está usando estratégias que são estratégias mais caras, mais difíceis, etc. Então o Estado lançou um termo de referência que obriga todas as barragens de rejeito hoje fazer um bom diagnóstico ambiental que fica né, vai ser renovado a cada 5 anos. Caso haja um rompimento, você tem um norte. Né? Então, esse termo de referência, ele é tão robusto, ele é tão diferenciado, que a gente não conseguia, especificamente no nosso tema de qualidade de água, qualquer profissional. Nós tivemos e olha que nós temos uma equipe, como eu disse, bastante qualificada, são pesquisadores sêniores, vários deles assim com uma longa bagagem, né? A gente teve que contratar um curso, um treinamento, porque é um protocolo do EPA americano, né? Que nossa equipe nunca tinha aplicado, a gente foi aprender a fazer isso, né? Então, essas demandas realmente permitiram que a gente qualificasse nossa equipe. Porque todas as empresas que se arriscaram em fazer de qualquer jeito, né, fazer sem a devida qualidade demandada, os trabalhos retornaram. Então a gente vem de um histórico, qualquer relatório que você mandava passava, ninguém analisava, que ficava muitos anos, e hoje não. Hoje você tem um crivo muito forte. Então várias empresas tiveram que pagar 2 vezes. Então primeiro elas pagaram por um estudo, né, que era mais barato, mas que não era o demandado, e depois para fazer o correto. Né? E infelizmente na nossa realidade a gente tem muito que, depois que acontece alguma coisa, algum evento, algum acidente, que as coisas começam a tomar um rigor maior, infelizmente, né? Não era para ser assim, né? Era para ser já desde o início, né? Tanto que a gente tem aí também as cervejarias, né? A área de alimentos, eu acho que de forma em geral, ela vem passando por diversas, assim, alterações, vamos dizer assim, que é só depois que acontece algum evento que a gente começa a ver regulamentações, cobranças e tal, né? Mas pelo menos a gente tem que cobrar que isso realmente aconteça, né? Não pode ser uma coisa tão grave como o que aconteceu e a gente não aprender nada com isso. É mais ou menos o que acontece quando um avião cai, né? Então, assim, é terrível, né? É um fato, né? Muito ruim para várias pessoas, mas que aquilo não seja renegado, né? Que não seja... a gente costuma dizer que nesse processo, assim, quando você fala, e se acontecer alguma coisa nesse sentido, Deus me livre, né? Assim, Deus me livre, mas e aí, o que eu posso fazer? E a gestão de risco, Exatamente. Como, se isso acontecer, como que a gente pode, né, ter um procedimento, um processo para que a gente aja de maneira mais eficiente. Então, é a espiral do conhecimento. A gente vai errando, mas a gente vai subindo na espiral do conhecimento. Né? Então, não pode acontecer alguma coisa assim e a gente não aprender nada com isso. Lições aprendidas, né? Tem que ficar alguma coisa disso. E isso tem que chegar nos laboratórios. Eu acredito que chegou. Inclusive, nós mesmos, né? A gente se preocupou com essa devida qualidade exatamente por isso. Né? Então, um laudo laboratorial é muito sério. É uma coisa muito séria. Eu falo isso lá na Tema o tempo inteiro com o pessoal. Olha, muito cuidado. Você não é quase igual você dar um laudo de um exame que você fez de uma doença, né? Então imagina a responsabilidade, tanto de você falar que está negativo ou que está positivo, né? Então os laudos laboratoriais que a gente faz, a gente tem que ter muita segurança de que aquilo foi mostrado corretamente e que dentro do laboratório passou por todos os procedimentos que me assegurem
a dizer em um laudo, em que eu assino um termo, né, faço uma anotação de responsabilidade técnica. Isso é muito sério, né? Então a gente tem que dar essa devida importância, né? Porque é o nosso nome como profissional. Claro. E é igual eu estava conversando com você, né, ô Fabiano, para você construir um nome são anos, né? Mas para destruir, assim, em Sem dúvida, minutos. E aí, acho que tudo isso que a gente está falando aqui envolve muita questão da qualidade, né? A qualidade, ela tá aí dissolvindo em tudo isso que a gente está falando. E muitas vezes a qualidade está sempre atrelada a essa questão do custo, né? Mas como você mesmo falou, a gente está falando aqui, a gestão de risco, a questão de qualificação, né? A questão de controle dos processos, isso tudo está ali por trás a importância da qualidade nesses processos. E aí, como a gente está gravando esse podcast especial para a Semana da Qualidade, né, a comemoração da Semana da Qualidade, eu acho super válido a gente falar também, Fabiano, sobre como que funciona o processo de qualidade na Tema, né, para que vocês tenham todos esses parâmetros, todos esses processos, desde o processo da amostragem até a emissão dos resultados, muito bem estabelecidos. Tem um processo de qualidade ali muito forte também, né? Sem dúvida. Lá a gente começa desde da emissão da proposta, né? Sim. Então, quando chega uma proposta, a gente faz uma análise crítica para saber, nós temos capacidade de atender, e né? É fundamental, né? É fundamental, análise crítica, porque né? não adianta você falar que vem de tudo e na hora... Exato. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. É quase igual indicar alguém, né? Então, assim, você pode, ao pegar um trabalho, você pode pôr sua qualidade toda em xeque se você não tiver a estrutura necessária, tanto de pessoal quanto até mesmo de estrutura laboratorial para atender aquela demanda, naquele momento ou naquele tempo, né? Então, começa ali nessa análise crítica. E a partir do fechamento da proposta, a gente tem uma coisa que é até de gestão mesmo de projetos, que é muito importante, que é o chamado kick-off, né? Ou seja, toda vez que vai começar um projeto, nós temos uma reunião das lideranças para falar, olha, esse projeto tem esse objetivo, né? Os stakeholders aqui envolvidos, né? As partes envolvidas são essa e essa, o objetivo dele é esse, o tempo dele é esse. Né? Então, a gente compartilha todo o planejamento com as partes envolvidas, mais uma vez, para que aquela pessoa que esteja em campo, ou no laboratório, ou até mesmo lendo o laudo, saiba, né, a origem daquilo. O que está acontecendo. Por que a gente está fazendo aquilo, qual o tempo daquilo, qual era a pergunta científica. Né? Então, eu costumo até dizer, eu dou aula também de gestão de projetos na PUC, uma pós da PUC, que a gente fala... dessa questão, é essencial o envolvimento de todas as partes, né? Então, não adianta nada você separar o lixo corretamente aqui se você não envolver a pessoa que vai depois juntar isso tudo no mesmo saco. Ter o conhecimento, ou né? colocar lá fora no dia errado. Então, não adianta nada você ter um ótimo procedimento numa determinada ponta se você não envolver todas as pontas, né? Então, esse é um outro fator. Dentro, aí vem toda a parte de amostragem, que a gente já falou também, que vai estar definida no plano de amostragem, e a entrega, né, o transporte dessas amostras dentro do rigor de cada um dos parâmetros, dentro do laboratório o recebimento disso, né? Então, receber a amostra é um processo muito crítico, assim, parece que é uma coisa simples, mas à medida que vai chegando muita amostra, a possibilidade de você errar, o tempo, né, de você perder aquela amostra em alguma situação. Então, é um ponto também chave, o recebimento da amostra, depois o analista e, por fim, a emissão do laudo. Né? No nosso caso, ainda tem a interpretação do laudo, né, em que a gente escreve os relatórios interpretativos. Então, em todos eles, há possibilidade de erro, né? Desde copiar o resultado ali para uma planilha Excel, né? A eu receber essa amostra de maneira inadequada. Então, são várias possibilidades. Para cada um desses passos, a gente faz uma análise crítica e estabelece procedimentos para reduzir essa chance. Porque, na verdade, toda vez que a gente vai tocar um projeto, ou uma amostragem, ou qualquer projeto,
a gente está empreendendo. Isso é empreender. Quando você toca um projeto, você é um empreendedor. E sempre vai ter muita chance da gente errar, da gente falhar. Então, quando a gente planeja bem e faz análises críticas, o que a gente está fazendo, na verdade, é reduzindo essa possibilidade de errar. Né? Então, é isso que a gente faz constantemente, ainda de novo seguindo as regras de gestão de projetos, como uma melhoria contínua do PDCA, né? Que é planejar sempre, acompanhar isso, né? Para que a gente faça melhoria contínua. Então, mais ou menos nesse sentido que a gente tende a fazer a gestão de qualidade na Tema. A etapa do planejamento ela é essencial, né? E a gente, muitas vezes, no dia a dia, a gente é mais, vamos dizer assim, fazedor, né? Vai fazendo o que chega do que um planejador, né? De planejar aquilo que vai chegar, de ter um sistema bem robusto, né? Bem implementado. E aí, só ressaltando aqui que essa questão, a gestão de projetos atrelada à qualidade, ela é muito importante, né? Para todo e qualquer laboratório. Mas a gente ressaltar que a questão de confidencialidade no processo, né, nos processos que entram para o laboratório, é importante também, porque aí cada projeto e cada área atua de uma forma diferente, né? Cada segmento tem uma forma diferente de trabalhar, mas tudo aí é envolvido com a 17025, né? Tudo aí esses laboratórios todos embasados pela 17025 e pelos requisitos, né? Igual no seu caso, por exemplo, igual você comentou, vocês fazem lá, emitem opiniões, interpretações, mas não é o caso de todo laboratório, por exemplo. Então, cada um no seu, na sua área de atividade. E aí, Fabiana, eu queria te perguntar com relação a quais foram as dificuldades que vocês tiveram, né? Hoje vocês têm quantos parâmetros em escopo no processo? Vocês passaram por reconhecimento recentemente da rede metrológica? São 8 parâmetros. A gente é especializado em hidrobiológicos, né? Sim. Então, talvez a grande dificuldade, inclusive, foi nesse sentido, porque a maioria dos laboratórios, elas são de vários parâmetros, né? De fisicoquímico, alguns microbiológicos e embutem aí os hidrobiológicos, né? Nós somos muito específicos para os hidrobiológicos. O nicho de vocês é bem direcionado. Então, quando a gente foi avaliado, a gente também foi avaliado muito especificamente para isso. E as amostras biológicas, elas também têm características bem distintas das fisicoquímicas, né? Então, a gente não tinha muito norte, né? Então, assim, existem algumas empresas, mas talvez não com o rigor que a gente quis dar, sabe? Então, a gente teve, inclusive, dificuldade de fazer interlaboratorial, né? Imagino. Mas, assim, a gente aprendeu muito com esse processo. Isso foi bem interessante. Porque vocês foram, ao invés de abrir um leque, né, e fazer de tudo um pouco, vocês foram, assim, afunilando e foi num processo bem específico, se tornaram referência especialista nisso, né? Isso. E decidiram por um escopo bem direcionado, né? E aí eu imagino que MRC, ensaio de proficiência, seja algo bem... É difícil. Para a maioria dos parâmetros que a gente tem, não tem, inclusive. Então, o que a gente fez, assim, foi... a nossa segurança é que a gente, mais uma vez, a gente tinha um corpo técnico muito experiente do ponto de vista da análise, né? Então, e do outro lado, a gente tinha procedimentos, né, que vem da norma, né, que é muito bem detalhado e que é muito interessante. Então, eu posso dizer com toda segurança, assim, que a gente estava num nível e a gente subiu para outro muito diferente. A empresa, ela dá um salto de qualidade que é inacreditável. Realmente, assim, é óbvio que fica mais caro, né, como você diz, mas não dá para comparar também, né? O retorno também é bem proporcional, assim. Por mais que você tenha um profissional, vou dizer assim, fiquei muitos anos na UFMG, muitos anos no CETEC, são centros, assim, de referência mesmo, né? Com profissionais muito gabaritados. Mas, nesses centros, na universidade, hoje o CETEC até tem, privatizou, né? Mas nas universidades você não tem esse procedimento de qualidade. Então, ainda que processo você tenha... implementado, né? Não tem. Ainda que você tenha um puta analista, né? Um cara muito foda na identificação daqueles grupos... No ensaio em si, né? Mas no processo. No processo, você tem muitos erros. Então, assim, uma coisa não anula a outra. Não adianta você também ter um ótimo processo e um analista ruim, né?
Mas os dois, é quase assim, eu fico fazendo analogia, coisa de professor, né? Quando você tem o dom para alguma coisa, né? Então, assim, se você tem o dom para tocar violão, por exemplo, né? E eu não tenho, mas assim, eu sou muito esforçado, eu sigo, né, os procedimentos técnicos, eu vou tocar. Né? E você que às vezes nem segue nada, toca também só porque você tem o dom. Mas se você tem o dom e segue os processos, você treina, você vai ser diferenciado, né? Então isso funciona para você tocar violão, funciona para você ser fotógrafo, funciona para você ser dançarino e funciona para você ter um laboratório. Então se você tem um excelente analista que é realmente muito qualificado e tem bons procedimentos, a sua qualidade dá um salto muito diferente. Porque na universidade eles têm os bons analistas, né? Eu vi isso, mas os processos são muito falhos. Então, às vezes você erra no transporte da amostra, ou às vezes erra na amostragem, ou a própria cubetinha que você está usando não tem né, o volume correto, e aí o seu cálculo de densidade final está errado. Né? Não tem calibração, não tem a calibração, que acontece demais, né? Exatamente, que vai perdendo aquela, né, a qualidade dela, né? Então, assim, eu entendo que é por aí. Você tem que unir esses procedimentos que estão aí, são várias pessoas qualificadas como você, né, que analisam, entendem esses processos e vão cada vez melhorando mais os processos, aliados a pessoas muito qualificadas que entendem daquela análise, entendem daquele objetivo, de onde que aquilo foi, às vezes daquele equipamento, né? Como é que aquilo foi criado, né? Como é que aquilo foi desenvolvido. Então, a união desses esforços, sem dúvida, a gente sai com um resultado muito mais robusto e, por fim, respondendo aquela pergunta inicial, para qual seja. Então, no caso nosso da Tema, né? Como a gente faz análises ambientais, a gente tem perguntas que são muito diferentes. Então, desde um rio que a gente está querendo recuperar, a um reservatório que eles estão usando um produto, então eles querem calibrar o tanto de produto que usa para combater uma cianobactéria ou um mexilhão dourado, que é um problema que para uma hidrelétrica. Né? Então, hoje a gente, por exemplo, a gente monitora larvas de mexilhão dentro de tubulações de hidrelétrica. Em hidrelétrica que já tem muito mexilhão, a nossa análise ela é a ferramenta, né, o dado necessário para ver quanto de produto vai colocar, quanto de produto químico vai colocar ali. Né? Então, são muitas perguntas diversas com responsabilidades muito grandes. Né? Às vezes até mesmo para dizer, olha, essa água aí você pode beber ou não, você pode captar para fazer abastecimento público ou não. Então, se você tem acima de 30 mil células... E que impacta em toda uma população, impacta né? muito, são impactos... Então, a gente tem que ter a seriedade disso, sabe? Não pode simplesmente, trouxeram isso aqui, essa amostra eu vou fazer, estou isento, já trouxe, né? Fiz o meu procedimento aqui, o meu recorte... Peguei o resultado. Não, você precisa ter realmente envolvimento com isso, né? Para que seja realmente uma amostra de qualidade, um resultado que tenha segurança. Ô, Fabiano, voltando aqui na pergunta, né, de quais foram as dificuldades que vocês tiveram nesse processo de implementação da 17025, né, do processo de reconhecimento em si, você citou, né, a questão do insight para eficiência e tal. Como que vocês fizeram para contornar essas situações assim, no laboratório? Foram várias estratégias, né? Dentre elas, a principal foi interlaboratorial mesmo, né? Então, assim, a gente, mais especificamente, né, da eficiência da análise, a gente fez realmente bons laboratórios, outros acreditados, né, ou nas universidades. A gente fez esses interlaboratoriais, a gente foi revendo todo o processo e definindo. Então, a gente trouxe uma consultoria, que foi essencial, né, de pessoas que já passaram por esses processos, né, que deram segurança. A própria auditoria interna, né, também que ajuda muito, ajuda, né? É essencial, sem dúvida, né, que é para a gente já também, né, fazer uma análise crítica
dessas tomadas de decisão, né? A própria auditoria externa da rede também, né? É um processo que, sem dúvida. que dá um outro olhar, né, para o seu sistema e agregar as melhorias contínuas, né? E a cada auditoria é uma realidade diferente, né? O laboratório vai... O processo é muito bem pensado, assim. Eu que nunca fiz isso, né? Não é a minha expertise, né? Eu fico encantado, porque realmente dá vontade de fazer isso para tudo, né? Sim. Então, assim, tanto... De fazer funcionar em tudo, Exato, assim, né? Porque quando você tem realmente procedimentos, né, e você pensou sobre cada passo, estratégias para reduzir erros e tal, realmente as coisas vão melhorando, né? Então eu falo isso sempre, assim, existe uma resistência muito grande por parte de, não somente dos empresários, mas às vezes os próprios funcionários também têm resistência na implementação do sistema de gestão da qualidade. Então, num primeiro momento, o pessoal fica assim, nossa, pelo amor de Deus, mas que negócio chato, não sei o quê, é muita coisinha e tal. Mas eu falo, gente, depois que você vê o processo funcionando, depois que o processo está implementado, que ele está rodando na rotina, aquilo se torna igual um hábito, né? E você se acostuma e você não se enxerga mais sem aquele processo. Você vê que as coisas funcionam tão bem que você fica imaginando a empresa sem aquele processo, né? E como que era... E aí você não consegue imaginar outra forma e aí acaba estendendo para tudo, né? Porque às vezes, em muitos casos, o laboratório ele entra com uma parte reduzida do escopo e depois aos poucos, à medida que vai pegando o jeito ali do sistema e vai acostumando. E o pessoal também, né? É muito importante falar que o pessoal, quando não está envolvido, a tendência é o processo ruir, assim. Se é uma pessoa só que quer implementar, às vezes vem por parte do empreendedor, né? Às vezes é os funcionários, né? E vice-versa. Então, é igual você disse, né? Se o projeto não tem todo mundo junto, fazendo com que ele aconteça, a chance de fracassar é muito grande. Esse ponto, né, que você está dizendo, está trazendo, é talvez um dos pontos também que a gente teve muita dificuldade, que é a mudança de cultura mesmo. Sim, né? claro. Então, assim, é quase igual você aprender a dirigir para tirar a carteira, né? Então você já aprende, ou você vai depois, já aprende com as técnicas corretas, né? A forma de segurar o volante, etc. Ou se você vai aprender isso depois, né? Que você já dirigiu muito tempo, né? Então você mudar essa cultura. Isso foi bastante difícil pra gente, porque, como eu disse, a gente tinha analistas ali, nós temos analistas lá de muitos anos de bancada, né? Então a pessoa fala, pô, mas eu fiz assim a vida inteira. Sempre deu certo. Eu tenho vários artigos publicados, né? Então, se você quer me dizer agora que eu tenho que fazer assim, ou até mesmo pelo fato de sempre fazer, e às vezes até ele quer mudar, mas é o fato realmente de conseguir mudar, né? Então, esse foi um ponto bastante difícil. Assim, como são vários analistas e todos eles muito experientes, todos já tinham um mecanismo. Uns vícios, né? Vamos dizer assim, jeito, a forma de fazer, que funcionava bem, vamos dizer assim, né? Também não tinha nenhum indicador para medir, né? Eu escuto muito, mas sempre funcionou assim, o que você está querendo mudar? Baseado em qual indicador que você está dizendo que ele sempre funcionou? Né? Então, esse ponto foi bem difícil, assim, e ainda né? Porque sempre, nesses processos, a gente sempre está mudando alguma coisa. Mas a equipe queria também, né? Então, esse era um ponto. Então, hoje, a gente sabe também da importância de ter essa acreditação. Todos sabem, né? Então, todos queriam, né? Apesar de ser difícil. Então, mudar uma cultura não é fácil. Eu, recentemente, passei a tomar café sem açúcar. Só tomo sem açúcar, né? Mas eu custei a mudar isso. Eu forcei muito para mudar. É igual um hábito mesmo, né? Eles falam assim, você muda um hábito com 21 dias e tal, mas na verdade não, né? Não sei, assim, mas o importante é saber que muda, né? Sim. Então, hoje... É possível, né? É possível. Eu falo assim, se você estiver com a mente aberta para aquilo, né? E se você estiver querendo insistir, igual eu trago para atividade física, porque é uma coisa que eu também eu gosto de trazer muito. Se você realmente quer e se você vê importância naquilo ali, você vai fazer acontecer, né? E eu acho que é igual a qualidade. Se você vê importância da mesma forma, né? Porque muitas vezes
Se não vê importância, fica difícil. Né? É. Falar, por que eu estou fazendo isso aqui? Para quê? Realmente, para mudar, você vai ter que gastar energia, você vai ter que querer, né? Sim. Então, mudar não é fácil. Mudar, especialmente cultura, só tem um hábito, realmente não é fácil. Então, por isso que tem que ser uma cobrança diária. E aí que vem o gerente de qualidade, né? Assim, tem que ser o cara chato. Ele tem que ser o chato da empresa. Eu falo, no caso lá, é o Marcos, né? Eu falo assim, ó, você vai ser aquele cara que ninguém quer chamar pro churrasco, porque você tem que ser o chato mesmo, né? Não adianta, é o seu papel. Né? Não é um chato grosseiro, claro, né? Claro. Mas é aquele chato realmente de que não abre mão, né? Então, olha, é um procedimento, eu não posso abrir mão, né? Porque quando a gente também, e aí do brasileiro, né, tem aquela cultura do jeitinho, né? Ah, então faz assim só hoje, né? E essas coisas acaba que você vai postergando a mudança e ela, quando você vê, ela não acontece. Né? Então, o que é legal também da 17025 é essa necessidade depois de se comprovar, né? De você trazer evidências de que aquilo realmente aconteceu, né? Então, se a gente não mudar e ficar postergando aos pouquinhos, isso não vai acontecer. Então, a gente precisa gastar, especialmente no início, de quebrar. Então, talvez uma empresa ou um procedimento, né, que vão começar do zero, talvez tenha, nesse ponto, algumas facilidades, né? Que de não ter que quebrar vícios, né? Porque nós tivemos que quebrar vários. Sim. Né? Esse foi um ponto para a gente bastante importante, assim, mas que a gente conseguiu. E sem dúvida, e eu recomendo de novo e testemunho, assim, a empresa dá um salto de qualidade, todos, e depois, mesmo esses analistas, eles começam a olhar e falar, nossa, olha, sabe, como que tá legal, às vezes até muito mais fácil, né? Porque os procedimentos, em geral, eles não devem vir para dificultar, né? Eles devem vir para garantir a lisura, né? A qualidade, mas também não ficar também dificultando. A gente tem que ter esse cuidado, né? De não tornar o processo inviável, né? Muito enrijecido de uma forma que é inviável para trabalhar no dia a dia, né? Então, assim, no fim das contas, quando isso está redondinho, eu entendo que fica até mais fácil, sabe? Fica melhor. Não só de qualidade, mas também de mais fácil, porque tá pronto, a formulazinha lá no Excel tá pronto, não tem jeito de eu mudar, sabe, e por aí vai. Então, assim, tem um procedimento, então as coisas vão ficando melhores com o tempo. Você falou um negócio legal, Fabiana, que de não dificultar o processo, uma coisa que eu falo muito, para o pessoal assim, olha para o seu processo e esquece, sabe, o processo de outro laboratório, porque a gente ainda vê muito aquela reprodução de documentação, de modelos e tal, e aí, às vezes, o que eu vejo demais são laboratórios que têm uma infinidade de documentos, documentos que produzem, às vezes nem sabe, às vezes nem leu aquele documento direito, e aí, às vezes, até na auditoria lê e fala assim, mas por que você escreveu isso aqui? Você faz isso aqui? E aí começa a produzir aquele monte de documento que não consegue controlar, né? Porque quanto mais documento, mais difícil realmente. E ao invés de falar assim, não, o seu sistema é isso aqui, sabe? Faz isso, faz o básico bem feito. Sim. Que ele tá ótimo, porque às vezes fica assim tão preocupado e com a questão da 17025 ser realmente ter muitos requisitos, né, ser tão detalhista, que acaba tendo aquela assim, eu não quero implementar esse processo, vamos pegar isso aqui que está mais fácil. Só que às vezes eu vejo assim, o mais fácil se torna mais difícil para você, para o seu sistema, porque aquela ali não é a realidade do seu sistema. Sim. Então assim, às vezes eu vejo que tem gente assim travada e falar, a qualidade é um saco, isso e aquilo, mas é porque, na verdade, não tem a qualidade bem implementada e na realidade do seu sistema, ela está na realidade de outros laboratórios, né? E aí fica, como se tivesse, assim, preso naquilo ali que ela não escreveu. A cultura do copia e cola, né? Então, assim, a gente quer, talvez, o caminho mais fácil, que é já pegar, ele fez ali, deu certo, foi assim. Essa análise crítica, ela é essencial, assim, para isso e para várias coisas. Você estava falando de indicador, eu brinco muito com isso, com os indicadores ambientais. Hoje, indicador ambiental é uma ciência assim, bastante interessante, que a gente vem, inclusive lá na Tema, a gente está desenvolvendo um índice, por exemplo, para ver se o rio lá está melhorando, que foi afetado pelo rompimento. Então, por quê? Porque não tinha um indicador para esse distúrbio.
né? Então, Legal. os indicadores que a gente tem de rios, a maioria deles é para efluente doméstico ou efluente industrial, não para um rompimento de barragem. Então, ele não se aplica bem lá, não funciona, você não Entendi. consegue ver, né? Uhum. E a gente tende a usar indicadores, no caso nosso, das amostras biológicas, vamos aplicar o índice de Shannon. Mas espera aí, o índice de Shannon tem a ver com sua pergunta, né? Então, Uhum. essa análise crítica é essencial para todo o processo, Serve incluindo para esses de tudo. qualidade, né? Então, a gente tem que olhar qual é a minha realidade, né? Quais são as minhas especificidades, né? Porque muitas vezes esses procedimentos e mesmo indicadores generalistas não se aplicam. Ou às vezes se aplicam também, e ótimo, né? Mas Sim. muitas vezes não. Então, entendo bem isso que você está dizendo e concordo, assim, a gente tem que olhar para a sua realidade, buscando bons exemplos, boas práticas, mas sem deixar de analisar a sua situação, o seu momento, o seu processo, suas especificidades. Só de curiosidade, Fabiana, que você entrou nesse assunto, dessas barragens que romperam recentemente, da sua experiência, assim, do seu acompanhamento, a gente já tem um tratamento de água, assim, já tem resultados bons, assim, do que é a realidade de hoje, né? Tem muitos casos, assim, realmente é bastante diverso dizer, né? Então, Uhum. assim, tem casos é, é, ruins, tem casos bons, né? Então, é bem difícil dizer. O fato a gente tem tecnologia para Para isso. recuperar esses rios, né? Uhum. A gente precisa ter vontade e Demora um tempo também, como a né? sociedade está cobrando demora. Então, assim, Uhum. é um fato. Estava falando da Globo, né? Recentemente, assim, porque eu acho que você está falando porque foram 3 entrevistas, assim, né? Direto eu vejo você Assim, bem. mas Eu recente, estou, inclusive, bem feliz de você estar aqui. imagino. Mas é porque foi até exatamente um exemplo que eu dei lá na conversa, assim, porque a última entrevista foi sobre um edital que a Prefeitura de Belo Horizonte lançou para continuar tratando a água da Pampulha, né? Ah, E, sim, eu acompanhei, e realmente. aí a reportagem questionava, não, mais um valor e a água, né, continua ruim, né? Uhum. E aí, assim, a minha ponderação obviamente, que a gente quer que o dinheiro público seja bem utilizado e para a gente melhorar aquela lagoa, a gente tem que trabalhar a bacia e não só a lagoa. Sim, Mas uma mensagem que eu quis dizer, assim, bastante clara a gente tem que aprender que recuperar um ecossistema é muito mais caro do que preservar. Então, fato. assim, não adianta a gente pensar também que vai pôr alguns milhões ali e vai recuperar magicamente uma lagoa que historicamente recebeu muita poluição, E tem né? muitos anos, né? Exatamente. Então, assim, esses procedimentos de restauração ambiental são possíveis. A gente avançou muito nisso, tem muitas técnicas interessantes, inclusive de tratamento da água em si para vários fins, né? Desde produção de peixes, para água para abastecimento, ou mesmo para cumprir sua função, seu serviço ecossistêmico de autodepuração, etc. É possível, mas realmente é custoso, não é fácil, né? Uhum. É uma coisa que Por- demanda muito. E aí também tem muita questão política por trás, Tem né, questão Fabiano? política, tem questão legal, né? Uhum. Então, assim, a gente vê que hoje, além do próprio processo legal, né, nós vimos aí acordos judiciais aí da casa de 40 bilhões, né? Sem falar as indenizações. Então, assim, é muito dinheiro envolvido, que os órgãos, né, eles estão atuando, e existe uma regulação de mercado que é muito interessante, que eu acho que até envolve também a qualidade, né? Uhum. Então, assim, fora das leis mesmo, né, de ser uma obrigatoriedade, existe uma regulação de mercado. Então, se aquela empresa hoje que ela não está ranqueada como as mais sustentáveis na Bolsa de Valores, que ela opera, por Sim, exemplo, sim. a ação dela é 10% menor no valor. Uhum. Então, Sim. várias empresas fazem muitas ações de sustentabilidade, por exemplo, né, para ela ser melhor, não só ranqueada na bolsa, como também vista pelo mercado, né? Então Uhum. hoje muitas empresas, por exemplo, do mundo não compram a sua carne, por exemplo, que você está produzindo, se ela não tiver, né, um rastreamento de que aquilo foi
de maneira sustentável, ou até mesmo com um sistema de qualidade que garanta a qualidade da carne, etc. Isso se aplica em vários outros, né? Então, hoje, por exemplo, sendo, né, dono de um laboratório, de uma empresa de consultoria, eu sei realmente o quanto que ter a 17025 agrega valor ao meu produto, né? Então, sem dúvida, é um produto de muito mais qualidade, ainda que não seja obrigatório. Então, ainda que para um determinado laudo a pessoa fale, eu não preciso desse reconhecimento, né? Eu só quero ver mesmo o que está aí e tal. Ainda que não tenha, né? Muitas pessoas vão falar, não, eu prefiro, ainda que talvez o valor seja um pouco diferente, mas eu prefiro esse produto, porque esse produto tem muito mais qualidade do que o outro. Isso é fato, né? Sim. Então, sem dúvida, isso aí agrega muito valor, né? E isso é uma tendência de mercado, né? Eu vejo que isso está se tornando cada vez mais difundido e, igual você falou, às vezes nem é uma obrigatoriedade, né? Tem certas áreas que não existe uma regulamentação, uma obrigatoriedade, mas mesmo assim o pessoal procura e fala, olha, eu quero implementar porque eu quero o diferencial, eu quero estabelecer alguns processos aqui dentro da minha empresa, eu quero um resultado competitivo, eu quero um resultado válido. E isso realmente é uma coisa que tem crescido bastante, assim, eu acho. Você ter esse resultado, assim, de maneira segura, né, de que aquele resultado realmente está refletindo, né, aquela sua análise, ela pode ser importante para a sua gestão, né? Então, olha, não adianta eu estou com o resultado errado aqui que eu estou aplicando um produto ou, né, agindo de forma que não está condizente, porque está errado o resultado, ou não está dentro de uma margem segura, né? Ou ainda até mesmo para isso, para aferir, para o terceiro aferir, não, eles têm um sistema, né? Então, hoje, o público está cada vez mais crítico, né? Então, assim, a gente vê as pessoas acompanhando, né? Você vê que o próprio marketing, eu virei dono de empresa recentemente, fui até ler sobre marketing, né? Aí fui ler um autor famoso, Kotler, né? Quem estuda, alguém me indicou isso, fui ver, já é um senhor velhinho, ele publicou o Marketing 4.0. Né? As redes sociais, então, se tornam... Explicando como que isso mudou. Então, aquelas regras de marketing, por exemplo, às vezes você contratar uma pessoa famosa e vincular aquela imagem, mudou muito hoje para a pessoa que comenta na internet, né? Para ver, olha, você acredita muito mais no comentário de pessoas que usaram aquele serviço do que uma pessoa muito famosa que está ali chancelando a marca. Sim. Né? Então, isso acontece no nosso caso também. É óbvio que o público... às vezes é diferente mas o contratante lá de uma grande empresa, ele olha como que o mercado está te vendo, né? Quais são os comentários, já teve erro aí de amostra dessa empresa que foi gritante, né? E por aí vai. Então, os próprios editais das empresas que são públicas, né? Que precisam ir pelo menor preço, né? Que é a 8666 lá, não sei nem ainda se é ela que rege, mas assim, se você precisa ir para esse processo, muitas vezes as pessoas hoje, para garantir isso, ela coloca nos editais, né? Então, por exemplo, lá eu coordeno 4 grandes reservatórios de Furnas, né? E o Furnas agora foi privatizado, mas ela participava do 8666 e no edital eles colocam, exigem, né, que o coletor, o coordenador tenha doutorado em limnologia e pelo menos 1 ano de coordenação de estudos em reservatórios. Né? Então, eu nunca tinha visto isso. Aí eu fui conversar com o gestor, ele me falou, porque antes a gente tinha um laboratório aqui que estava vindo, os caras nem entrando na água para coletar. Assim, tinha erros grosseiros, né? Então, eles conseguiram exigir qualidade mesmo na 8666, né? Isso vem acontecendo em vários formatos. Então, ter esses processos de reconhecimento, selos, etc., que garantam que você tenha preocupação e compromisso com a qualidade, isso agrega valor. Não tenho dúvida. Todo mundo que fizer uma reflexão sabe que a gente pode comprar um pão de queijo desde R$ 1,50 até R$ 20.
O que vai fazer a diferença de um pão de queijo para o outro são as coisas que você agrega valor a ele, né? Então, a 17025 para laboratórios, sem dúvida, agrega muito valor ao seu produto. E também uma coisa que você comentou, essa questão do marketing também, eu vejo que as pessoas têm mais acesso, né? Então, hoje, um escândalo, né, uma coisa chama muito mais atenção do que antigamente, né? Igual eu estava falando, a questão da área de alimentos tem sido, assim, recorrente casos de produtos que estão sendo colocados em prateleira, vendendo como uma coisa e é outra, né? E produtos que estão passando do limite que poderiam ter de contaminação. Então, assim, e isso é divulgado e aquela marca realmente fica muito registrada. E a falta da qualidade, até comercialmente falando, assim, no marketing, mesmo na publicidade, hoje se torna uma coisa assim bem mais vista, vamos dizer assim. Sem dúvida. Né? E a gente tem pouco espaço para errar, porque tem algumas pessoas falam assim que se você for bem tratado num lugar, você fala para no máximo 2, 3 pessoas. Se você não for bem tratado, você fala com umas 20, né? É verdade. Não confie nesses números, não, porque alguém que me falou, não sei a origem. Mas é por aí mesmo, né? Então, assim, realmente, se você entregar vários laudos corretinhos, eles vão ficar de olho quando você entregar algum que não tem menor cabimento, né? E como acontece, viu? Como acontece, assim, no caso nossos hidrobiológicos, espécies marinhas encontradas em laudos, né? Ou seja, menor possibilidade daquilo acontecer. Sim. Às vezes falso alerta de espécies assim. invasoras. Então, assim, quando você coloca que tem uma espécie invasora num local, isso é muito sério, né? Isso aí tem várias consequências, né? E laudos assim que você vê que realmente está errado, foi por um equívoco do analista ou de alguém que colocou aquilo ali no resultado. Então, é muito sério o nosso trabalho, né? E às vezes coisas assim vai colocar em xeque toda a qualidade sua, né, do seu laboratório, isso de uma maneira ou outra pode circular de maneira como você disse, né, aí a manchar mesmo a imagem da sua empresa. Então a gente tem que isso pode acontecer, né? O que a gente deve fazer? Tentar evitar ao máximo, planejando bem, trazendo procedimentos que reduzam esse risco. E até mesmo a importância da gestão de risco, né? Para que se caso aconteça algum evento que esteja fora, né? Assim, vocês têm ali um planejamento também para saber tratar, né? É isso aí. Ô, Fabiano, só de curiosidade também, a Lagoa da Pampulha que você citou aqui, existe um projeto de tratamento, de recuperação? Será que um dia a gente vai voltar a ver aquela realidade de que existiam esportes náuticos, por exemplo, na Pampulha? Meu sonho de consumo. Não, o meu também. Assim, eu tenho visto um esforço grande da Prefeitura de Belo Horizonte. E muita coisa foi feita lá de verdade, a qualidade da água melhorou. Então, assim, eu não acompanho... E até porque ali é o cartão postal de Belo Horizonte também. E tem a questão de marketing muito grande em cima daquilo ali, né? Ali gera recurso para a cidade, né? Exatamente. Várias pessoas visitam aquele local, inclusive não só de fora, mas diariamente pessoas da cidade, né, usam aquele local. Então, ela presta um serviço aí, a gente hoje tem um termo, né, que é serviço ecossistêmico. São esses, faz para a atividade humana mesmo, né? Porque tem a função ecológica e tem os serviços ecossistêmicos, que inclusive a gente até tende aí em algumas situações tentar valorar isso, né? Como crédito de carbono, né? Sim. Ou a própria cobrança da água, mas a Lagoa da Pampulha, ela foi construída para abastecimento, né? Ela é uma represa, ela não é uma lagoa, no termo técnico, né? Ela foi construída para abastecimento e já há muitos anos ela não pode ser usada, porque ela não tem a qualidade mínima para uma água de abastecimento. Então, a função inicial dela, ela já perdeu há muitos anos, porque a gente tratou mal a bacia. Só que, para recuperar uma bacia, primeiro, como eu disse, não é fácil, é possível, bastante possível. E eu entendo que a sociedade quer isso, né? Só que não adianta a Prefeitura de Belo Horizonte fazer. Porque quando a gente imagina uma lagoa,
na hidrologia, a gente fala que é um nível de base local, né? O nível de base global é o oceano. Mas uma lagoa, então, ela acumula água, né? Ela foi construir um reservatório, ela acumula. Ela está acumulando tudo que chega nela, né? Então, ali é o local que tem acumulado muito esgoto que foi lançado e é lançado ainda, né? Então, ainda que você precise agir localmente, igual a prefeitura fez grandes procedimentos de desassoreamento, que é essencial, como também esse tratamento que eles estão fazendo para imobilizar o fósforo, que é essa chegada de esgoto, né? Mas você está agindo ali localmente, é quase igual você dar uma dor para curar a sua dor de cabeça, é importante. Mas o que está causando essa dor, né? Se você não tratar aquela água que está chegando, né, não adianta. Então, assim, você vai usar, vai melhorar, realmente você permite que seja melhor acessado, seja melhor visto para os turistas que vieram, ou mesmo para as pessoas que utilizam ali. Mas se não tiver uma ação conjunta das prefeituras de entorno, ou do comitê de bacia, ou mesmo do estado, né? Porque ali é uma bacia que vem de outras cidades, né? Se a gente não tratar essas chegadas, nunca vai resolver. Então precisa realmente de um plano de recuperação que absorva toda a bacia como um todo, né? Agir localmente é importante, mas sozinho não vai resolver. Então, você tem dor de cabeça, é importante você tomar um comprimido, né? Mas você precisa trabalhar É igual tratar a não conformidade. Não adianta você tratar só o problema, você tem que tratar a raiz do problema para que, né? Isso aí. Mas é uma expectativa de futuro, assim. Então, tem solução, tem solução jeito, tem, mas... e eu entendo que cada vez mais a população vai brigar por isso, assim. Sim. Então, se vocês perceberem, assim, eu até falo às vezes isso em algumas aulas, assim, a gente fez uma migração das cidades pequenas para as grandes cidades no mundo todo, né? Então, assim, a China mesmo demorou a fazer isso, mas até lá isso aconteceu. Então, hoje, cidades acima de 500 mil habitantes, elas têm aí 2% do território terrestre, mas abriga mais de 80% da população. A gente saiu das pequenas cidades para as grandes cidades. Por quê? Buscando qualidade de vida. Sim. Qual era a qualidade de vida? Emprego, melhor educação, né? saúde, às vezes até cultura, melhores restaurantes, teatro, etc. Então, todo mundo que migrou estava buscando isso. Do ponto de vista ambiental, ainda é um contrassenso, né? Tem pessoas que estão saindo das cidades grandes e indo para o interior por causa de uma melhor qualidade ambiental, né? Mas essa demanda nas cidades, ela precisa ser resolvida porque boa parte das pessoas moram nos grandes centros. Então, você vê que em volta aqui de Belo Horizonte, onde tem uma área verde que ficou ali, na Mata do Jambreiro, ali, Nova Lima, Belvedere, se tornou o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, porque ali você está dentro da cidade, mas você tem uma qualidade de ar, né? Você consegue fazer uma trilha, você consegue... Então, algumas pessoas foram, né, por efeito manada, mas o início da colonização daquele local ali, né, da urbanização ali, foi nesse sentido de melhoria de qualidade de vida. Sim. E isso hoje começa a ser demandado por todo mundo, né? Então, não é só nos bairros. Se você pegar os bairros mais ricos, eles são mais arborizados, não é só em BH, todo o Brasil e mundo, né? Ele é mais arborizado, ele tem uma ciclovia, né? Ele tem uma pista de caminhada, mas hoje você começa a demandar isso em qualquer lugar, a população quer. O parklet, né? Não sei se vocês lembram, são aquelas vagas de carro que agora, né, utilizam para ter um espaço social, né? Tem várias, até no contorno tem, né? Você troca uma vaga de carro por um ambiente que você põe um banquinho, alguma coisa. Isso é muito recente, isso foi em 2014 em São Francisco, um experimento que mostrou que você trocava uma vaga de carro, uma vaga de carro era utilizada por até 55 pessoas. O parklet é utilizado por mais de 120 pessoas em um dia, né? Então, as pessoas estão querendo qualidade de vida nas grandes cidades. E a qualidade ambiental, você ter um ar melhor, você ter espaços verdes, você ter espaços para caminhada, isso é uma demanda. Então, a recuperação ambiental desses ecossistemas que a gente sempre degradou, né, é uma demanda da sociedade e eu acho que nos próximos anos isso vai mudar de maneira significativa. E a Pampulha, ela traz diversos, assim, não só por uma questão de visitação, mas para questão de esporte também, de eventos que acontecem, pessoas que vêm fora para participar de corridas, né? Corridas importantes.
E ali é um local que o pessoal utiliza para muita atividade física mesmo, assim, né? Uma sem qualidade dúvida. de vida mesmo que o pessoal busca. A gente melhorar aquele ambiente é simbólico, né? Sim. Até para a gente trabalhar os outros. Essencialmente, a gente precisa ainda parar de destruir, né? Porque a gente continua, por exemplo, esses bulevar, né? Essas retificações que a gente faz, essas avenidas sanitárias, entre aspas, né? Isso é a técnica mais absurda, assim, que começou na Europa e já parou lá na década de 60, que a gente continua fazendo. Isso que causa as grandes enchentes, né? Isso que causa um prejuízo econômico enorme, né? Então a gente precisa ainda parar com essas coisas que a gente ainda está fazendo para começar a pensar em recuperar, né? A gente precisa de ambientes mais agradáveis, as pessoas querem. Eu viajo muito, né, fazendo coletas, a gente vai muitas em cidades assim, nada turísticas, né, que a gente só vai trabalhando mesmo, que a gente às vezes nem ouve falar. Eu vejo pessoas às vezes fazendo caminhada na rodovia. Muitas pessoas, isso é uma demanda. E é um risco As pessoas muito grande. querem melhor qualidade de vida, né? Sim. E isso envolve ambientes mais saudáveis, né? Então, eu não tenho dúvida, isso a gente já está vendo, né? A cidade vai ficar mais verde, elas vão ficar mais... Tem ótimos exemplos no mundo, né? Tem vários bons exemplos e está aberto aí a novas ideias, né? Então, por exemplo, pegar esse parklet, que é muito recente, por que não pôr ali árvores frutíferas, né? Pôr a forma de percolação de água de chuva, para a gente ter ambientes mais agradáveis. Então, assim, até por uma demanda, né? O clima, ele realmente está mudando, isso é fato. Tem um fato científico, né? Assim, os questionamentos são, às vezes, de método, dos modelos, mas quem trabalha com isso mesmo sabe que o clima está mudando, né? Então, esses eventos climáticos extremos, eles vão ser cada vez mais comuns, né? Como a gente já vem, isso já é medido nos próprios seguros, né? De imóveis, automóveis, pessoais e tal. Então, isso é um fato e a gente precisa se preparar para melhorar a qualidade de vida, melhorar essa relação com os ambientes, né? E nada melhor do que um laboratório, né, fazendo as análises, essas aferições para dizer que a gente está no caminho correto ou não, porque se estiver no caminho correto, a gente tem que ter algum indicador, né, para dizer, ó, nós estamos no caminho correto. Então, vamos mudar isso aí. Então, a própria Lagoa, ou o Rio das Velhas, ou o Rio Paropeba, ou o Rio Doce, né, todos esses que estão aqui próximo da gente, o próprio São Francisco, né, a gente negligenciou muito ao longo dos anos, tem efeitos graves, difíceis de lidar, né? Nós temos em Belo Horizonte mesmo muitos córregos, né, que estão aí cimentados, né, que foram recobertos, que a gente decretou a morte, encaixotou esses rios, né? Então a gente tem um grande passivo, mas que com vontade, com muita ciência, né, com muita qualidade, a gente pode dar uma melhoria nesses ambientes. Sim, e é o que a gente espera também, principalmente nessa... a gente passou ontem, acho que eu até brinquei com você, teve alguém que não infartou ontem de política. Eu acho que independente de quem fosse, né, o ganhador e tal, acho que é uma questão que precisa ser tratada, né, Fabiana? Igual a gente está falando aqui, independente das questões políticas, eu acho que a população, como você disse, tem pedido isso cada vez mais e cobrar isso dessas autoridades políticas se torna uma coisa que a gente vê esses impactos ao longo do tempo, igual você falou, né? A questão ambiental ela já vem mudando já tem muito tempo, né? E aí depois lá na frente a gente vai sofrer com esses impactos se a gente não começar agora a ter essa conscientização, né? Sim. Acho que esse reflexo da política, não sei quando vai reprisar ou vai passar, né, o podcast, mas assim, nós estamos aí um dia após, né, a eleição, mas reflete também essa vontade de participação da população, né, que sempre estava externa aos processos. Agora elas querem participar, elas querem dar a sua opinião, trazer sua tomada, né, trazer sua contribuição para o processo, né? Eu igual brinquei com você, acho que eu nunca vi uma eleição que tivesse tanta, vamos dizer assim, vibração, né? Sim. O pessoal realmente participando, votando,
era difícil de ver isso algum tempo atrás. Eu não tenho lembrança, assim, mas essa acho que ficou, pelo menos para mim, muito marcada. Mas, então, assim, toda vez que tem um problema, né, a gente tem que lembrar que é também uma oportunidade de trabalho, né? Então, hoje a gente mudou muito, assim, a ideia de que até muito poucos anos atrás, os gêniozinhos no Brasil queriam fazer concurso público, né? Hoje a gente quer empreender, né? Então, assim, tem tanto problema pra gente tentar resolver que são oportunidades. E a quantidade de startups que surgiram e de programas incentivando esses tipos de negócio. E aí vem desde... só olhando para o tema aí que eu mais estudo, né, há mais de 20 anos, que são essas questões ambientais. A gente olhar só para as questões ambientais nas cidades, percebam, olha só, resíduo é um grande problema em todos. Então tem muita gente, já muitos negócios para lidar com a questão dos resíduos, que é um problema gravíssimo no mundo inteiro. Só para vocês terem noção, Belo Horizonte não tem onde pôr resíduo. A gente exporta o resíduo hoje, né, para outra cidade que tem um aterro que recebe o lixo. Então, é uma grande oportunidade. Ruído nas grandes cidades, áreas verdes, tratamento de qualidade de água, disponibilidade de água, esses problemas de enchentes, etc. Então, a qualidade do ar, né? Então, hoje a gente já viu, assim, que antigamente falava, o ar está muito seco, esse resfriado é pelo ar seco. Não é, poluição, né? Então, assim, hoje a gente já viu o quanto que isso gera de problema de saúde, custos, e o quanto é custoso hoje as próprias enchentes anuais, né? O quanto que isso que custa por a gente não ter tratado corretamente o ambiente, né? Tudo isso é uma oportunidade para a gente ter novas ideias, para a gente ter novos negócios e por aí ir melhorando a sociedade, né? Como um todo. Estamos falando só da área ambiental, mas em várias estão pipocando aí, áreas, né? Assim, então a gente precisa realmente, igual a gente faz a análise crítica lá para fazer um procedimento de melhoria de qualidade laboratorial, a gente pode também para trazer melhoria para a sociedade, né? Tem muitas demandas, sem dúvida. E como você disse, é uma oportunidade mesmo, né? De fazer negócio, de ter novas ideias, de trazer novas soluções. Vamos dizer assim, né? Lá na Tema a gente tem 2 projetos, a gente tem um viés muito de inovação. Legal. A gente tem 2 projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Os P&Ds, não sei se as pessoas já ouviram falar. Várias empresas hoje têm P&Ds, desde da Petrobras, a Ambev, a CEMIG, todas elas têm recurso para projetos de pesquisa e desenvolvimento. E são recursos bastante robustos. Você traz a partir de um problema, né? Então, por exemplo, com a CEMIG a gente tem um P&D que é utilizando imagens aéreas para monitorar reservatórios. Então, a gente trouxe vários tipos de drones, veículos aéreos não tripulados e imagens satélite associadas às coletas que a gente faz em campo. Então, a gente está desenvolvendo algoritmos para melhorar a eficiência dos monitoramentos de reservatórios da CEMIG, né? Isso é um P&D. Existem vários projetos assim, desde fins, né, para menores ou maiores, né, e que a gente tem a oportunidade de inovar aí, né, e aí a gente ou construir uma startup, uma spin-off, né, que são essas empresas de tecnologias criadas a partir desses problemas. Então, tem muita coisa interessante aí que pode ser, que tem recurso para isso, né, e que a gente pode também atacar, né, um caminho. Legal, e tem diversos subsídios aí para poder, programas para poder incentivar, né, como eu disse, esses projetos. Ô, Fabiane, falando de qualidade de vida, que eu não posso deixar de comentar, né, que a gente falou bastante disso, né, que a população, eu acho que principalmente depois da pandemia, acho que isso ficou ainda mais claro, né, o pessoal... igual eu conversei com o Gustavo aqui no podcast anterior, isso se tornou uma exigência, né, uma necessidade de praticar uma atividade, seja ela qual for, ela aumentou muito, né? E assim como as doenças aumentaram muito no período da pandemia, acho que hoje que a gente está aí numa situação, né, não vamos dizer que com a pandemia já é 100% extinguida, se a gente pode dizer assim, eu acho que ainda não, mas... a gente já tem assim as atividades completamente normais, né? A normalidade voltando aí.
E as pessoas buscando cada vez mais essa qualidade de vida. E para você, Fabiana, assim, o que você busca no seu dia a dia, o que você faz, mesmo com essa rotina intensa, né, que a gente sabe de viagens e tal, né? Como um empreendedor também, como que você vê a qualidade de vida no seu dia a dia? Olha, eu tô na mesma engrenagem, né, assim, buscando essas Não mesmas faz essa reflexões. pergunta. Não, mas é bastante interessante e é importante a gente fazer essa reflexão, até porque tem uma trilogia de um israelense, está bem famoso, Yuval Noah Harari, não sei se vocês chegaram a ver. Não Ele conheço. escreveu o Sapiens, né, uma breve história da humanidade. Ele contou já sobre ouvi. a história da humanidade. Depois ele veio com o futuro da humanidade, que é o Homo Deus. Ele fez uma reflexão sobre isso. O Homo Deus, ele está se referindo tipo ao Homo Sapiens, mas como se fosse uma espécie mais avançada, né, evolutivamente. E depois ele finaliza a trilogia com 21 lições para o século XXI. É um Legal. autor que, assim, eu realmente recomendo, os caras que eu li por último, assim, mais geniais e que é muito legal de ver, assim, realmente você lê e devora o livro. Ele traz muitas reflexões para o futuro da humanidade, até mesmo analisando o passado, né? Então, tem uma coisa que ele traz no Homo Deus, logo no início do livro, eu não sei os números de cabeça, mas ele fala, tipo assim, que no século passado a gente resolveu vários problemas que dizimavam populações, por exemplo, guerras, né? E até mesmo epidemias. Esse livro era antes dessa última epidemia. Mas que antigamente a gente tinha aí epidemias que realmente erradicavam populações em mais de 70%. Ou guerras que, né, arrasavam pessoas. E aí a gente melhorou. Ele pega como referência o ano de 2014. Eu não lembro, como eu disse, eu não lembro os números, mas ele fala assim, no ano de 2014, no mundo, morreram 100 mil pessoas em guerra, né? 5 mil pessoas em terrorismo. Então, assim, você vê que países como os Estados Unidos traz uma coisa de terrorismo, mas que não é efetivamente uma coisa que mata muito. 400 mil pessoas morreram em violência urbana. Para nós brasileiros, isso já é uma coisa que a gente esperava mesmo. Ó, violência urbana mata mais do que guerra, né? Sim. Mas uma coisa que eu achei super surpreendente, assim, mais uma vez, não sei se o número é esse, mas era nessa proporção. 800 mil pessoas suicidaram, né, naquele ano de 2014. Então, é chocante você ver que o suicídio, né, ele é muito maior do que a própria violência urbana, guerra, terrorismo, etc. E ainda, por fim, a que mais mata é doenças vinculadas ao açúcar, 2 milhões e tantos mil no ano de 2014. Ou seja, suicídio legal. E essa questão da alimentação e tal, tem a ver com o quê? Qualidade de vida. O que ele está refletindo ali naquele momento é quanto nossa vida está ruim, né? Entre aspas, as pessoas estão mal, né? Seja aí com essa felicidade compartilhada no Instagram. A gente fica tentando forçar, né, de que está feliz, que tem uma imagem feliz, que está super bem, que está... Mas por várias razões, a gente tem uma população mundial hoje angustiada, mal. E ainda que existam várias razões, eu não tenho dúvida de que a forma da qualidade de vida que a gente leva nas cidades é um fator, sabe? Assim, então, não só de praticar exercício, como se alimentar melhor, como também de dar mais valor às coisas que te fazem bem, né? Por exemplo... As pequenas coisas mesmo, né? Eu, por exemplo, toco violão. Então, assim, e é uma coisa que eu cada vez dou menos valor. É uma coisa que eu gosto de graça, porque eu toco só pra mim mesmo, assim, não faço show, não quero aparecer, eu fico sozinho. E eu vejo que ali é uma forma de cultura que me toca muito, né? Mas que te faz bem, né? Que me faz bem. Então, assim, quantas vezes a gente nem para prestar atenção no que eu realmente gosto ou o que eu fui conduzido a gostar, né? Fui induzido a gostar. Então, eu acho que mais uma vez, né? Assim, é um momento muito quente, né? A gente tá numa situação muito perigosa a flor da pele aí com tudo. Isso também é reflexo da gente estar também
num trânsito ruim, numa coisa que não é legal, de não estar se cuidando, né? E eu tô falando disso sendo mais um deles, né? Então, assim, sim. depois que a gente assumiu alguns contratos, assim, fiquei aí, eu vou tirar férias segunda-feira agora, mas Você comentou. fiquei mais de 2 anos chegando na empresa e trabalhando 12, Sem 14 tirar horas na loucura. Então, assim, é muito importante que a gente também faça esse equilíbrio aí para levar isso, porque isso é sério, né? Assim, você vê que uma pessoa que tira a vida, ser tão significativo o número de pessoas que estão fazendo isso, quer dizer que é um indicador, né, de que exatamente. existem problemas graves aí para a gente resolver na sociedade. Principalmente agora, nesse período de pandemia, aumentou muito também a questão de notícia com relação ao suicídio, né? É uma coisa que eu falo muito, assim, eu trouxe essa questão de qualidade de vida porque é uma coisa que, para mim, é um diferencial. E eu falei assim, gente, quando eu comecei a empresa, eu falei, gente, são duas coisas que eu amo muito, que é a qualidade, a minha profissão, e a qualidade de vida, que sempre fez parte da minha vida, sempre foi muito importante para mim. E eu falei, eu vou atrelar isso ao assunto do meu trabalho em si, porque eu vejo que, principalmente essa mudança cultural dentro das empresas para receber a qualidade, ela está atrelada a pessoas, né? A gente trabalha com pessoas. E como você disse, né, esse fato de ter pessoas tão adoecidas psicologicamente, às vezes a gente tem pessoas profissionais ali trabalhando, mas sem vontade de estar ali, sem nenhum tipo de motivação, e as empresas buscam diversos recursos para motivar, às vezes, o funcionário, mas não conseguem, porque não conseguem atingir o que realmente que aqueles profissionais estão adoecidos, é como você disse, né? A gente está numa rotina que é cada vez mais intensa, a gente está sendo cobrado por isso cada vez mais, é uma rotina que, como eu sempre falo, engole a gente no dia a dia, e se a gente não reservar um tempinho para a gente, para ter esse autocuidado, vamos dizer assim, né? Um tempo de qualidade, que a gente chama, passa. Você acabou o seu dia e você está ali no outro dia novamente. E eu acredito muito nisso, que você tem que determinar um limite para você falar assim, ó, esse horário é o meu horário para fazer tal coisa que vai fazer bem para mim, para o meu corpo, pro meu psicológico. E a atividade física, ela é assim, já comprovadamente... Uma coisa assim, que é igual a gente conversou, né, assim, de que às vezes as estratégias, elas podem ser diferentes, né? Elas podem ser, assim, tem as, né, que funcionam bem para algumas pessoas e outras não e tal. Então, assim, são diferentes, mas eu acho bem legal, assim, a gente pensar, e parece muito clichê, mas realmente a gente tem que gostar do que trabalha, sabe? Porque a gente passa muito tempo com aquilo ali. E a gente tende a escolher as coisas mais por modinha, né? Então hoje às vezes tal por área, dinheiro, né? tal área tá dando muito dinheiro, então tal área não tem desemprego. Óbvio que estar desempregado é terrível, né? Então, assim, isso aí talvez eu acho que só perca para estar doente, né? Mas, assim, você ter um trabalho que é realmente gostoso, isso eu tenho, sabe? Assim, eu adoro. Prazeroso, né? A própria questão da qualidade laboratorial nossa, assim, eu tenho um orgulho disso, assim. Eu costumo dizer que eu quero ser o verde mar da consultoria, assim. Ótimo, gostei. Assim, por mais que seja menor do que os outros supermercados, mas que é tudo muito bom, sabe? Assim, sim, tudo de referência. Eu tenho muito prazer disso. E a equipe estar engajada, estar feliz, é um valor nosso. Então, quando a gente estava fazendo uma consultoria, eu comentei com você antes aqui da gente entrar, que a gente há 2 anos está passando por uma consultoria, e a gente, quando começou a revisitar, né, a gestão da Tema como um todo, a gente fez uma reflexão dos valores da empresa, que são aquelas coisas que ficam pregadas na parede, e a gente fez realmente uma grande discussão sobre isso. E a gente tem 4 valores, um deles é, assim, a segurança, que eu realmente, assim, morro de medo das pessoas pegando estrada, de alguma coisa acontecer, então isso a gente não abre mão, um valor, mas a qualidade, né, e uma delas que eu adoro, que é ser feliz. Então, lá na Tema, tá lá como um valor. Então, assim, ó, aquela pessoa que a gente vê que realmente não tá... E é raro, é difícil ver isso, né? Como um valor, assim, hoje, por exemplo, escrito e estabelecido. Hoje a gente... eu tenho o Fabiano.ambiental, meu Instagram, e tem o Instagram da Tema.
Vocês entraram hoje, tá tendo, agora de manhã, eu recebi umas fotos, tá tendo um momento lá na tema de massagem. Ai, que Então, aí legal. hoje tem um massagista lá, tá todo mundo fazendo Que massagem legal. só pra... Na semana passada tinha um dia de tatuagem. Quem queria fazer alguma tatuagem, Oh, que bacana. poderia Aí o Christian já até fazer. interessou. Que já... Assim, a gente fica inventando moda pra... Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E por eles mesmos, assim, pela galera mesmo. Mas é essencial, assim, porque são momentos de descompressão, né? Sim. Mas, essencialmente, mesmo durante aquele período de pressão, se você tá fazendo uma coisa que você tem domínio, que você gosta, assim, é desafiador e não aterrorizador, E isso também é sabe? qualidade de vida, né? Não é só uma atividade Essencial. física. Quando eu falo de qualidade de vida, eu falo de Sim, tudo, assim, sim, né? sim. Eu falo de uma, igual você falou, tocar violão, uma coisa que você gosta, que você tira um tempo e fala, eu vou fazer isso pra mim. É, E aí você trabalhar com uma coisa que você gosta é muito diferente, né? É diferente até de você conversar e você ver nos olhos da pessoa o que ela gosta de O fazer. Marcos, Tem nosso gerente de qualidade, ele é engenheiro ambiental, nunca tinha trabalhado com isso. A gente viu que ele gostou tanto disso, assim, que você vê no olhinho dele quando a coisa tá redondinha, assim, Sim, sabe? Que tem ele um prazer conseguiu. de fazer, E né? por Isso mais é que legal. tenha ali momentos, né, Aham. de estresse, obviamente Óbvio. tem, né? Mas assim, que de maneira geral isso seja um outlier, seja um momento, de Sim. maneira geral. Ser um ambiente agradável, porque por mais que a gente faça exercício e deve fazer, eu concordo, comecei também a recente, amo, assim, sempre gostei, sou gordinho de falta de vergonha mesmo, deveria ser mais De disciplinado cerveja. na alimentação, cerveja e tal, mas a gente passa muito tempo no trabalho, então assim, o trabalho, eu não tenho dúvida de que é óbvio que não é a mesma coisa de que você sair, fazer uma viagem e tal, porque é um trabalho. Mas ele pode ser prazeroso, sabe? Ele pode ser gostoso, assim, ele pode, e essencialmente tem que estar vinculado com as coisas que você gosta de fazer, né? Então, eu vejo colegas meus que desde a graduação sabia que não ia ser biólogo, sabe? Assim, e outros que estão Fazia, mal mas na profissão, outros que estão muito melhores que eu, conheço mas também essencialmente, vários. como eu gosto demais, eu via que isso ia dar certo, sabe? Então, eu vejo assim, quando você gosta demais de uma coisa, você vai se reciclando, você vai lendo mais sobre aquilo, você gosta de fazer, então as coisas vão dando um prazer, e eu acho que é muito importante a gente dar atenção para esses horários fora do trabalho, como você disse, é essencial, porque realmente é importante desconectar, assim como dormir, etc., se alimentar bem, mas assim, a gente precisa dar atenção para qual trabalho eu vou escolher, sabe? Não escolhe coisa que, igual eu, por exemplo, não sou o cara lá da gerência de qualidade, eu não tenho essa, não tenho prazer nisso, assim, não E tenho é essa importante expertise, sabe? também você perceber isso. Sim. Você perceber aquilo que não é legal para você. Que às vezes você pode até fazer, mas você não vai fazer bem feito, você não vai fazer com amor, você vai fazer simplesmente para entregar, né? E isso é muito ruim. É ruim para você, é ruim para o cliente, é ruim para todo mundo de forma em geral, Sim, assim, né? sim. E eu falo muito isso, assim, eu falo assim, ser capaz de fazer é uma coisa diferente de você gostar de fazer. E todo mundo é capaz. Como você disse, se você treinar, se você, né, se existir ali um esforço, você vai conseguir fazer. Mas outra coisa é o dom, outra coisa é aquilo que você gosta de fazer, investir naquilo ali. Porque assim, capaz né? Mas até que ponto que você está fazendo aquilo ali por dinheiro e falando, vou fazer porque isso aqui começou a dar certo, começou a dar dinheiro, vou fazer isso aqui. E só que não tem um pingo de preocupação com quem está recebendo isso aqui como produto final, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso faz a gente realmente ficar melhor, sabe? Sim. Assim, quando você está engajado nisso, assim, tem vontade, tem prazer, sabe? Pelo que faz. E isso pode ser em qualquer área, né? Você faz, tô fazendo bem feito, tô melhorando a cada dia. Então, você pode, em qualquer coisa, implementar isso. E, de maneira geral, vai ficando mais agradável, né? E vai dando orgulho. E você trouxe uma coisa muito legal aqui hoje, Fabiano, que é essa questão da qualidade de vida atrelada à sua escolha profissional. Porque a gente fala muito aqui de atividade e tal, mas eu falo assim, atividade de forma em geral, e isso é muito verdade, assim, a questão da frustração profissionalmente, ela também leva a essa frustração psicológica que tem hoje, né, acontecido muito de suicídio e tal, às vezes por estar num ambiente que
não se sente bem fazendo coisas que não... E aí, independente de atividade física, seja lá o que for que você faça por fora disso, boa né? parte Se as do seu coisas não tempo. estiverem muito bem casadas, né? Eu falo assim, Isso. de forma em geral, todas as áreas da sua vida funcionando, eu acho que tudo que é o extremo é ruim, né? E se você não tiver um equilíbrio de tudo, realmente essa felicidade, às vezes tem do Instagram, né? Mas a felicidade real e completa, ela é bem mais difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Fabiana, então eu queria aproveitar para te agradecer demais a disponibilidade de você estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo, muito satisfeita. Primeiramente, ter tido a oportunidade de te conhecer, né? Conhecer um pouco mais sobre a Tema, ter ido lá, né? Conhecer o seu pessoal, fui muito bem recebida. Eu agradeço por você ter vindo aqui conversar conosco. Passar o seu conhecimento. Eu amo fazer o podcast, é uma coisa que eu também tenho muito prazer. Eu tenho aprendido cada vez mais com as pessoas que vêm aqui, e o objetivo é realmente esse, levar para as pessoas diversos conhecimentos de uma forma assim, descontraída, diferente, né? Falar de qualidade de vida, qualidade de forma em geral, em diversas áreas. E eu acho que é uma excelente oportunidade para as pessoas fazerem uma rede, conhecer outras pessoas, né? Porque, como eu até falei com você, na nossa reunião, é muito importante essa proximidade, né? Essa relação que a gente tem de conhecer as pessoas, de conhecer mais sobre diversos trabalhos, né? Porque a gente está num meio que é um meio assim de redes, né? Um meio de comunicação e de contatos, e a gente está o tempo inteiro fazendo novos relacionamentos, e isso é muito importante para qualquer negócio, né? Sim. Sim. Eu te agradeço demais, Fabiano, mais uma vez. Obrigada mesmo pela oportunidade. E deixa aí aberto, se você quiser, a gente passa o Instagram da Tema, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do seu serviço. Não, eu que agradeço, assim, tô fazendo 18 anos de formado, a gente muda muito o nosso pensamento, né? Hoje eu posso dizer, assim, fiz mestrado, doutorado, mas eu posso dizer que realmente, assim, tão importante quanto o currículo é a gente conhecer pessoas, sabe? Fato. Conectar, assim, porque a gente está conectado desde o colega lá de graduação, a gente entra com a mentalidade ainda muito de ensino médio e não vê que aquele cara ali vai ser o colega que depois vai ser seu parceiro, ou que vai te contratar, ou que vai te indicar. Então, assim, essa conexão, até mesmo para resolver um problema, eu tô com um problema e eu não sei, aí eu lembro, não, tem aquela pessoa e tal. Então, eu adoro conhecer pessoas, adoro conversar, vocês devem ter visto, assim, coisa de professor também. Inclusive, acho que você também comunica super bem, e até quero, em algumas das disciplinas aí lá da PUC, talvez você falar de qualidade lá pra gente, poderia ser bem legal, vai ser um convite. E com isso a própria Tema, né? Adoro receber as pessoas lá. Quem quiser conhecer de perto um laboratório, né? O nosso é exclusivo dos hidrobiológicos, então é uma estrutura menor, mas é uma estrutura que tem todos esses procedimentos, né? Vocês vão poder ver como é que isso se aplica na realidade, né? Vocês abrem essas oportunidades para estudante, Fabiano? Porque eu acho que isso é muito legal, assim. Tem muita gente que às vezes me manda mensagem, perguntando coisas assim... Natália, qual que é a diferença entre... Às vezes eu recebo assim, controle de qualidade, gerente da qualidade. Tem muita gente em diversas universidades e tal, que tem curiosidade de saber um pouco mais, né? Porque é difícil essa escolha, A gente não tem isso como um programa, talvez até pudesse virar, mas assim, eu particularmente adoro, assim, meus alunos mesmo, eu sempre deixo lá. Legal. Muitos vão visitar, conhecer a equipe ou o próprio laboratório. E deixo aqui também o convite aberto, e caso cresça demais, a gente cria alguma coisa, mas assim, a princípio acho que super tranquilo, eu adoro receber as pessoas lá, conhecer pessoas novas, especialmente que estão engajadas com o mesmo tema, o mesmo problema que a gente tem no dia a dia, e apresentar não só a Tema, como a equipe, também conhecer as pessoas, para mim é sempre muito enriquecedor. Por isso que eu continuo dando aula, adoro dar aula, principalmente agora na pós, porque são todas pessoas que acabam trabalhando, né, ainda que com um tema um pouco divergente, mas que se convergem em algum momento. Então, eu adoro dar aula por causa de conhecer pessoas. Então, quem quiser ir lá, como você mesmo foi, né, foi super legal você ter ido lá e te conhecer. Também, quem quiser ir, fica a Tema está aqui na Contorno, aqui na Savassi, ali, perto do Hotel Mercury. O laboratório é lá também, é só a gente combinar, pode chamar pelo Instagram, que a gente combina uma visita e vai ser super bem recebido. E, mais uma vez, parabéns pelo programa, tá? Assim, adorei bater esse papo aqui,
Foi legal, foi muito legal. E a gente falou de tantas coisas, né? Assim, foi quase uma mesa de boteco, assim, né? Foi bem legal. E é bem prazeroso, né, Fabiano, que a gente fala, assim, é muito bom conversar com pessoas que referência nas suas áreas, eu gosto demais. Sim. Então, assim, para quem quiser o contato, eu sou Fabiano, ponto ambiental, lá no Instagram, né? Tem o Instagram da Tema também, estou no LinkedIn. E fico aberto para a gente continuar falando. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada, e obrigado pelo Fabiano. convite. Tá? Obrigada Sucesso mesmo. e prosperidade. Obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigada. Eu espero que vocês continuem acompanhando. Curtem, comentem, compartilhem lá nas redes sociais. E até o próximo podcast.